E agora? Compartilhou? Não. Não. Hum, hum. E agora foi? Sim. Compartilhou? Compartilhou. Só que não tá em tela cheia, né? Mas dá pra ver. E agora? Ah, beleza. Então, melhorou. Então tá compartilhado, né? Tá sim. Ótimo. Então, vamos lá então, irmãos. Boa noite para vocês. Boa noite. Nós vamos começar então. Boa noite. Que o Senhor nos abençoe, né, nesses passos. São 10 passos preparativos do sermão expositivo. Que o Senhor seja glorificado através disso tudo. Vamos em frente, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos nos submeter à soberania do Senhor, à exaltação do Cristo poderoso. Que o Senhor seja glorificado através de toda a nossa iniciativa de treinamento. É o que nós oramos essa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Então, nós temos aqui 10 passos, né? 10 passos preparativos do sermão expositivo. Né? Esses 10 passos, eles são para o momento da preparação. Depois eu vou passar para vocês uma técnica de como vocês vão aplicar esses 10 passos no púlpito, né? Porque quando nós preparamos um sermão, eu comparo isso à preparação de uma janta, de um almoço. O ato do preparo é o ato que você coloca todos os ingredientes na mesa, né? Todos os ingredientes na mesa são colocados. Quando você serve os convidados, você não vai colocar na mesa o alho, a cebola, você vai colocar o extrato daquilo que você preparou, né? E assim também funciona o sermão expositivo. Toda a labuta de preparação do sermão expositivo, na entrega desse sermão, nós precisamos ah, apresentar o extrato com aquilo que nós preparamos, ok? Vamos lá então. O desafio de pregar expositivamente é sermos bíblicos, cristocêntricos, né, porque a nossa justiça procede de Cristo, redentivos, ou seja, conectando toda a escritura sagrada à narrativa superior da nossa redenção, apologéticos, ou seja, nós, quando pregamos, quando expomos o texto, nós precisamos entender os dilemas que envolve a fé cristã no mundo, na sociedade. Apologético tem a ver com a defesa da fé cristã, seja em relação àqueles que estão no nosso meio, mas às vezes
querem destoar da centralidade bíblica e cristocêntrica, trazendo doutrinas estranhas, ou seja, em relação àqueles que estão fora do nosso contexto. Escatológico, né, outra realidade aí que vocês estão vendo na tela, né, o sermão aponta para uma esperança futura, e contemporâneo. O contemporâneo tem a ver com a questão da aplicação para o dia a dia, né, o dia a dia do ouvinte. Tá? Bom, a exegese, o que é a exegese, né? A exegese é você buscar é, a, o, buscar o que o autor do texto pretendia comunicar. A exegese interpreta um texto analisando o que o autor pretendia comunicar. Né? Então, o que Paulo pretendia dizer quando ele disse lá em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, esse texto precisa ser visto à luz do seu contexto, o livro Filipenses. Filipenses precisa ser estudado à luz das cartas paulinas. As cartas paulinas precisam ser lidas à luz do Novo Testamento. O Novo Testamento precisa ser lido à luz da história da redenção. Então, esse é o trabalho, né, de, de um exegeta, né, de extrair do texto, né, o que o autor do texto pretendia comunicar. Né? Então, a exposição bíblica envolve esse ato, né, do pregador. A exegese, ela utiliza vários elementos interpretativos, tá ok? Então, esses 10 passos que nós preparamos aqui, esses 10 passos, vocês estão vendo os 10 passos aí? Ok? Esses 10 passos eu uso para a preparação do sermão. Eles são um pouco cansativos? São, né? Mas eles vão trazer uma robustez para o presbitério, né? Vão trazer solidez para o corpo de Cristo, né? Então, fiquem tranquilos, porque no ato da comunicação, a gente, as pessoas passam por esses 10 pontos sem elas perceberem, tá ok? Então, esses 10 pontos precisam ficar bem perceptíveis para quem prega. Para quem ouve também, com o passar do tempo, né, os ouvidos vão sendo apurados, as pessoas vão sendo treinadas, né, como a gente está fazendo na EBD, né, como ler e ouvir um texto de modo redentivo. Então, as pessoas que elas acabam participando desse processo, mas isso aos poucos, né, a maioria não vai conseguir chegar nessa formatação aqui, a não ser que pare um pouco para estudar, tá ok? Mas esses 10 passos aqui, eles precisam ficar bem nítidos para pastores e presbíteros, né? Geralmente, as pessoas são colocadas no ministério presbiteral sem nenhum treinamento nesse sentido, mas aqui a gente faz questão de treinar, porque a gente entende que o conhecimento não é para ficar retido, e o ministério cristão, quando a gente olha Paulo, por exemplo, né? Paulo foi um grande mentor para vários homens de Deus, como Timóteo, né? Como Timóteo, por exemplo, né? Sem contar e contando com Jesus Cristo, né? Nosso Senhor, que treinou os discípulos, né? Os evangelhos destacam todo o grande treinamento que o Senhor fez, o treinamento de reino de Deus com os discípulos, tá ok? Então, o primeiro tópico é qual é o livro e texto que a gente está utilizando, né? Qual o livro e qual o texto? Então, aqui nesse primeiro tópico, esse primeiro tópico, geralmente a gente tem que entender. A gente está pegando uma série expositiva. Então, na EBRB, por exemplo, a gente está pregando a série Lucas e Atos. Então, nós precisamos usar as seções textuais que são
coerentes entre si, que há uma unidade textual nelas. Então, domingo a domingo, nós vamos expondo uma seção textual que seja, que tenha uma unidade, né, de composição, né? E às vezes a gente interrompe as séries para falar de outras questões que a gente percebe que são urgentes, né? Então, essas interrupções das séries, às vezes, para atender uma necessidade urgente da igreja, né? Como foi na série sobre Romanos 13, a série Mulheres da Palavra. Então, a gente usa a exposição bíblica dentro de um processo sistemático, né? Buscando num tema expor vários textos distintos que sejam coerentes com um tema específico que nós precisamos abordar na igreja. E isso não faz do sermão um sermão temático, tá ok? Então, o segundo ponto, nós precisamos entender o gênero literário do livro. É importante para que o significado não seja perdido ou obscurecido. Então, nós precisamos entender as características literárias de um livro, né? Então, quais são as características literárias das cartas, né? Quais são as características literárias dos evangelhos, tá? Então, é muito importante esse segundo passo aqui, falar sobre o gênero literário do livro. Eu separei aqui 3 bibliografias, tá? Depois vocês vão ter acesso. Vamos lá. Primeiro passo aqui. A leitura e a audição da Bíblia, a leitura e a audição da Bíblia de modo redentivo tem uma riqueza literária. A Bíblia é cheia de fatos históricos, poéticos, leis, questões proféticas e outros gêneros. É importante entender as questões literárias para a gente compreender o que o autor do texto quis dizer, né? Então vamos lá, vamos avançando que vocês vão compreender. E se não compreenderem agora, vão compreendendo aos poucos. A literatura é usada de maneiras diferentes para cumprir funções diferentes. Nosso alvo deve ser entender como a verdade da palavra de Deus é comunicada de maneiras variadas e corresponder apropriadamente ao texto em nossa exegese, né? Bom, quando a gente olha o texto, por exemplo, de Gênesis, Gênesis faz parte de qual gênero literário? Então, entender o gênero literário de Gênesis, que compõe Gênesis, nos ajudará a interpretar melhor Gênesis, tá? Vou dar exemplos aqui mais à frente que vão ficar mais claros. Por gênero literário, quero dizer uma classe ou um grupo de textos literários que são definidos por certas características comuns que nos capacitam a distingui-los de outros textos. Então, um texto baseado nos profetas tem características diferentes dos textos dos evangelhos, por exemplo, tá? Então, a gente precisa distinguir essas características de cada gênero para melhor interpretar. O John Barton ele sugeriu a identificação do gênero, que a identificação do gênero nos capacita a evitar a leitura de determinado texto como algo que ele não é, né? Por exemplo, olha aí, Gênesis. Gênesis é um livro. Qual o gênero literário de Gênesis? Gênesis é um livro histórico. São longos sermões em forma de histórias. E o texto do pregador são acontecimentos reais dessa história. Os autores recontam os fatos para ensinar às gerações atuais e futuras acerca do Deus Trino, Redentor. Algumas circunstâncias do passado podem ter ocorrido sob circunstâncias especiais e não se aplicam mais. Então, quando nós vamos expor um texto, por exemplo, de Gênesis, né, e outros livros que nós vamos ver daqui a pouco, que fazem parte desse gênero literário de livros históricos, nós precisamos tomar cuidado
né? Por exemplo, a questão de Josué. A guerra de Josué contra os cananeus, né? Essa guerra de Josué contra os cananeus não pode nos levar a entender que sempre que lutamos, estamos fazendo isso por causa santa e Deus estará ao nosso lado. Então, Deus, na sua soberania, quis que Josué guerreasse com os cananeus por um motivo que não necessariamente deve ser o motivo das nossas lutas diárias. Então, o gênero literário histórico, que Josué faz parte, por exemplo, nos mostra uma história superior à da salvação, a manifestação do seu plano para trazer pessoas para um relacionamento com ele. E essa história tem seu clímax em Jesus. Então, aqui, nesse contexto, a gente não pode identificar um Deus que quer que a gente saia guerreando contra todo mundo. Há um contexto aqui da progressividade da revelação, da redenção divina, que levou que Deus autorizasse Josué a lutar contra os cananeus. O fim disso tudo é um progresso da redenção que acontecia no Antigo Testamento dentro de vários contextos de conquistas, contextos que fazem parte da promessa que o Senhor fez a Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. Tá ok? Bom, toda a história do Antigo Testamento, ela vai apontar para Jesus. A gente já viu textos de Lucas 24 nas aulas passadas. Deus planejou a nossa salvação na história e ele nos diz o que fez através da Bíblia Sagrada. Então, os textos precisam ser interpretados à luz dessa ação do Deus Trino para redimir o seu povo. Ok? Dúvidas até aqui? Só uma pergunta. Essa questão do gênero, Tem o como caso colocar, do livro. Wesley, tem como colocar a câmera, tem como colocar a câmera invertida na posição Ah, tem, horizontal para a peraí. filmagem ficar horizontal? Assim, né? Ainda tá. Se não conseguir, tranquilo. Vamos lá, vamos em Eu vou frente. mexer mesmo. Melhor. Essa questão Tá, do o cara gênero, conseguiu. do gênero literário, no caso, o gênero de Gênesis, ele é histórico e na questão de ser Uhum. narrativo, e- é, Sim, entra nessa mesma questão do gênero literário ou é outra coisa? sim, ele é um gênero histórico narrativo, né? Boa parte Ah, sim, dos livros da Bíblia são narrativos, né? Eles narram fatos, né? entendi. Né, porque e também essa questão de dentro de um gênero narrativo não quer dizer que ele seja exclusivamente narrativo, né? Porque às vezes pode ter ali Não, não. dentro lei, poesia, é isso mesmo, né? Uhum, Não, com certo. certeza, tá? Esses gêneros, eles às vezes a gente vai encontrar uma fluidez muito grande, né? A gente vai falar isso depois. Então, os gêneros literários, os livros históricos são de Gênesis a Esther, né? Então, a leitura desses livros devem levar em consideração as características literárias que fazem parte, né? Que são inerentes a esses livros. Tá ok? Vamos lá. Lei. O gênero literário lei. Êxodo, já exclui aqui Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Poesia, já inclui aqui Salmos e Lamentações. Sabedoria, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares.
Profetas, de Isaías a Malaquias, né, inclui os maiores e os menores. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos? Atos se encaixa em qual? É um livro histórico, né? É um livro histórico. Mas como o autor, depois a gente vai falar um pouco sobre Atos de modo mais pormenorizado, né? Tem uma questão aí de Atos que eu quero tratar com vocês depois. Atos, a produção dele junto com Lucas e como a gente vai tratar esse gênero literário. Os gêneros literários, as epístolas, né? As epístolas de Paulo, de Romanos a Filemão, as epístolas gerais, de Hebreus a Judas, os gêneros literários, literatura apocalíptica, tira aqui essa epístolas aqui, epístolas sai fora, tá? Literatura apocalíptica, Daniel e Apocalipse, e aí vem esse quadro aqui, né? Esse, esse quadro aqui, vocês estão vendo esse quadro? Ok. Então, aqui tem a característica de cada um desses gêneros literários, tá? História, o amor paciente do Senhor pelo seu povo através das eras, né? O amor paciente do Senhor pelo seu povo é o amor redentivo do Senhor, né? Então, os livros históricos, eles vão tratar dessa progressividade redentiva. Nos livros históricos, a gente vai ter ah, situações negativas que parece que Deus se esqueceria do seu povo diante do que eles fizeram, embora o povo tivesse que colher as consequências dos seus pecados, o povo estava debaixo de uma aliança do Senhor, né? Então Deus sempre age em favor do povo da aliança, né? Então a teologia redentiva sempre vai mostrar o povo crescendo em pecado, Deus intervindo na história através de eras, né? Através de alianças e demonstrando o seu amor redentivo e esse vai e vem, né? Tudo isso demonstrando a necessidade de um Salvador perfeito, Cristo Jesus, uma justiça perfeita, né? Então, segundo gênero aqui, lei, né? Obedecendo ao Deus que nos salvou, sendo fiel ao nosso divino Rei. Esse gênero da lei, ele tem uma característica muito peculiar. Por quê? Quando nós vamos pregar no livro da lei, e aqui de Êxodo até Deuteronômio, né, esses livros, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a graça do Senhor, ela é manifesta no Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento progressivamente vai parar no clímax, que é Jesus Cristo, cumpridor da lei. Mas quando a gente vai pregar nos livros da lei, a gente precisa tomar um certo cuidado para a nossa pregação não se tornar uma pregação moralista. Né? Nenhum homem jamais conseguiria cumprir a lei para ser salvo. Né? O objetivo da lei do Senhor não foi esse. Né? O objetivo da entrega da lei era para que a lei, principalmente, né, o principal motivo, para que a lei fosse um aio, um guia, né, do povo de Deus, até a chegada de Cristo, aquele que cumpriria a lei cabalmente e com a sua justiça justificaria o seu povo. Tá? Então, quando a gente prega nos livros da lei, a gente tem que tomar cuidado para a gente não para que a gente não se esqueça, né, dessa conexão redentiva com a lei. A relação lei e graça precisa ser muito bem estabelecida, né? Poesia, mas não se assuste que isso a gente vai trabalhar nas próximas aulas também. Poesia.
a linguagem do coração, né? Os livros poéticos, se você pegar, por exemplo, o livro de Salmos, né? Voltando aqui, isso, Salmos, nós vamos encontrar o Deus da aliança, e esse Deus da aliança se relacionando com o salmista, e o salmista expressando, né, a linguagem do seu coração, ele expressando a dor oriunda da queda, né, e, consequentemente, nós, quando lemos Salmos, nós entendemos não somente a dor do salmista, mas nós entendemos a grandiosidade da aliança do Senhor, né? Então, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos enfrentando sofrimento, lágrima, dor, essa linguagem do coração que Salmos exprime, é muito importante que a gente leia Salmos, não só no momento da dor, da lágrima, mas para que a gente possa ter um acesso à grandiosidade da aliança do Senhor, né, diante dos mais desastrosos dilemas da alma. Então, às vezes, a pessoa quer se conhecer melhor usando técnicas de terapias com pressupostos humanistas, né? E nós precisamos buscar nos conhecer conhecendo quem é Deus. Nós vamos nos conhecer conhecendo quem é Deus. Isso aí foi uma proposta de toda a Escritura Sagrada, né? Não tem como você saber quem você é, não tem como você identificar os recônditos da alma com teorias especulativas puramente humanistas. Isso aí são enganos. Essas teorias nunca vão te dar um extrato adequado de quem nós somos. Agora, o conhecimento de Deus, revelado nas Escrituras, nos auxiliará a conhecer a nós mesmos. Então, essa linguagem poética, essa linguagem do coração, ela é muito importante para isso, né? Agostinho trabalhou muito bem, né, essa questão do conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. O homem vai conhecer quem ele é, conhecendo quem é Deus. Calvino também trabalhou isso nas Institutas, né? Nas Institutas a gente vê exatamente Calvino desenvolvendo essa teologia agostiniana do conhecimento de Deus e conhecimento do homem. O conhecimento do homem à luz do conhecimento de Deus. Tá ok? Então, nós temos ferramentas maravilhosas aí. A Bíblia não relata pormenorizadamente tudo aquilo que nós queremos saber de nós mesmos, mas ela relata o essencial de quem nós somos. Conhecemos quem nós somos quando conhecemos quem Deus é, a natureza de Deus, as, o caráter de Deus, tudo aquilo que faz parte das características do Senhor. É tudo aquilo que ele imprimiu, né, vamos dizer assim, a imagem e semelhança dele, que foi impressa em Adão, foi perdida com a queda, e em Cristo isso é restaurado em nós, né? Não completamente agora, porque nós estamos num corpo corruptível, mas na redenção eterna, na consumação de todas as coisas, estaremos com um corpo glorioso, né? De acordo com aquilo que o Senhor sempre desejou para as nossas vidas. Tá ok? A sabedoria, né? Os livros de sabedoria,
ao gênero literário sabedoria. Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Então, a pergunta é: o objetivo supremo, onde encontrá-lo, né? Essa sabedoria, ela foi encarnada em Cristo Jesus, né? E o nosso objetivo de vida é sermos moldados à imagem dele e vivermos essa sabedoria do alto que foi vista em Jesus Cristo, tá ok? Os profetas, né, são aqueles que fizeram cumprir o pacto divino, né, no sentido de proclamarem a vontade de Deus diante de um povo desobediente, né? Então, os profetas apontam para Cristo Jesus, né? Assim como os sacerdotes e os reis. Profetas, reis e sacerdotes são homens imperfeitos que cumpriram num determinado período da história da redenção, um tipo de Cristo apontando realmente para alguém infinitamente superior, que seria que cumpriria o ofício, esses três ofícios na sua própria vida. Os gêneros evangelhos são manuais para o discipulado, né? Nos evangelhos nós aprendemos a seguir o nosso Senhor, o nosso exemplo de vida redimida, o nosso Salvador e nosso Senhor, que vai governar, que vai nos governar por toda a eternidade, né? Então, o reino de Deus, o já, que já está entre nós, e o ainda não, o que vai fazer parte da consumação de todas as coisas, tem um governo. Esse governo é o governo soberano de Cristo Jesus. Livro de Atos são livros, um livro histórico, né? O gênero literário histórico. Epístolas. Epístolas tem como tema o estar arraigado na fé. Então, as epístolas, sejam paulinas ou não, vão trabalhar bastante fundamentos, vão trabalhar bastante doutrinas, vão trabalhar todo o arcabouço que é desenvolvido, que é extraído dos evangelhos e as conexões de toda a escritura em torno da redenção, eles vão sistematizar e vão formatar as igrejas, não só as igrejas neotestamentárias, mas as igrejas em todos os tempos, tá? Literatura apocalíptica, que não está somente em Apocalipse, né? Existem literaturas apocalípticas espalhadas, né? Mateus 24, por exemplo, quer dizer, o gênero literário evangelhos, dentro do gênero evangelho de Mateus, a gente vai encontrar uma literatura apocalíptica, tá ok? Que a gente poderia chamar de subgênero literário, né? E o livro de Apocalipse, né? Que é um gênero específico que vai tratar da nossa esperança futura, tá? A nossa esperança futura, ok? Dúvidas? Não. Pastor, só tirando aqui uma dúvida. O livro, por exemplo, de Atos, ele retrata só Pedro e Paulo, não é isso? A história é somente Principalmente, Pedro e Paulo. principalmente, né? Mas você vai encontrar outros personagens, mas principalmente sim. Os principais são. Essa a questão também da forma de ler a Bíblia da forma redentiva, depois da queda, né, do homem até o amém de Apocalipse é redentivo, né? Porque ler a Bíblia de outra forma é não compreender que realmente a redenção ela vem desde o início da queda do homem, né?
O problema de não ler a Bíblia de modo redentivo é que as leituras se tornam individualizadas, né? As leituras se tornam ideológicas, né? E é muito perigoso isso, né? Por exemplo, quando você lê o livro de Lucas, né? Às vezes os progressistas pegam o livro de Lucas, e porque Lucas vai tratar muito do Cristo que estende a sua salvação aos gentios, e isso é executado de forma mais ampla lá em Atos, e nesse aspecto dos gentios, não só dos gentios, mas o aspecto lucano, vai destacar muito a questão do cuidado que Jesus tinha com as pessoas mais marginalizadas. Então, os progressistas às vezes pegam trechos de Lucas e transformam Jesus como se Jesus fosse um profeta progressista, como se Jesus tivesse trazido um tipo de redenção social, um tipo de libertação puramente política e social. E não é isso, né? Embora a, os demais aspectos da nossa vida sejam importantes, mas assim, a visão redentiva vai muito além, né, de uma redenção puramente social. Então tem teologias, por exemplo, teologia da América Latina, teologia da libertação, que muitos católicos e evangélicos seguem essas teologias, elas não fazem uma análise de teologia redentiva mais robusta. As análises são sempre com interpretações baseadas em narrativas, né? Em narrativas. Você pegou o Leonardo Gonçalves aí, falando cada bobagem, né? Por exemplo, ele fala, a última que ele disse agora sobre o melisma, uma técnica vocal, né? Que, que ele diz que faz parte do contexto dos negros, alguma coisa nesse sentido, né? Apropriação E cultural, né? que os brancos fizeram uma apropriação cultural e tal. Então, o progressismo sempre vai partir dessas interpretações melindrosas, né? E até o Sidney Brito, que é o maestro aqui da igreja, ele falou, por exemplo, que o melisma já era executado nos cantos gregorianos do século V, quando nem existia pentagrama e a notação musical sequer era como a conhecemos hoje, né? Então, assim, um exemplo. Então, o progressista sempre vai querer buscar em alguma narrativa, ele sempre vai querer colocar as narrativas de sofrimento em evidência. E muitos deles vão pegar na Bíblia textos desconectados da grande história, da cosmovisão cristã, da grande história redentiva, para justificar um tipo de evangelho social. Não, o evangelho tem sim uma prática, mas eu não gosto de usar essas nomenclaturas de justiça social ou coisa do gênero. Eu prefiro entender que a consequência prática do justificado pela fé é uma vida que honra a Deus e ama o próximo. Então, nós não precisamos usar nomenclaturas progressistas para a fé cristã. A fé cristã é robusta. Eu prefiro dizer que o justificado pela fé, ele foi chamado para amar a Deus pelo intermédio da justiça de Cristo e, consequentemente, amar o próximo. Isso basta para a gente entender o que a gente precisa fazer em relação a Deus, ou seja, pregar o evangelho de Cristo e ao próximo, ou seja, além de pregar o evangelho de Cristo, a gente socorre o próximo. Então, a gente não precisa ficar usando essas categorias, enfim, da história da humanidade que trouxeram dor e sofrimento, porque muitas delas estão carregadas de
ideologias que são até contrárias ao cristianismo bíblico, são contrárias à história da redenção, porque a história da redenção, ela mexe muito, né? Ela mexe muito. As pessoas não querem saber da história da redenção completa. As pessoas querem saber o que que a Bíblia pode, de maneira mais pormenorizada, ajudar alguma pessoa dentro de algum contexto, de alguma narrativa. O que que a Bíblia pode fazer pelos pobres? O que que a Bíblia pode fazer pelos ricos? O que que a Bíblia pode, entendeu? Então essas leituras narrativas são muito perigosas. Então a nossa leitura precisa ser mais ampla. E quando a gente lê a Bíblia de modo redentivo, de uma maneira mais ampla, a gente não incorre nesses erros. Então, até nesses gêneros literários aqui que nós estamos tratando, esses gêneros também precisam ser conectados à história da redenção. Quando eu vou pregar qualquer livro em qualquer gênero, ele precisa ser conectado à história da redenção. É o que nós vamos falar na próxima aula, para a gente ir devagarinho para não entalar. Mais alguém quer falar? Não, não. O Aramis aqui estava perguntando se não ia haver tutoria. Será que ele não conseguiu entrar? Depois eu passo a gravação para ele. Então, meus irmãos, é isso. Fiquem tranquilos, eu sei que tem muitas questões ainda, mas nós vamos ver devagarinho, tá bom? Nós vamos devagarinho e é muita, é muita coisa, né, que a gente tem, né? Muita coisa. Ok, maninhos. Tudo certo, então? Tudo certo, pastor. Tudo certo. Ótimo. Maravilha. Próxima aula a gente vai pro passo número 3. O passo número 3 fale sobre a teologia bíblica do livro, ou seja, a conexão da história da redenção. Esse é o próximo passo. Então, primeiro passo, qual é o livro e o texto? Segundo passo, qual é o gênero literário que está envolvido? O terceiro passo, qual é a teologia bíblica que está envolvida nesse texto? Ou seja, a teologia bíblica diz respeito às conexões da história da redenção. Tá? E aí é malhar o trigo, irmãos. Estudar, 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 estudar. Tá? Tem que malhar o trigo. Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos.